Portanto, isso aqui é outra coisa sensacional, gente, nessa história. Deus não está à procura de talentos, ele está à procura de corações. Hoje eu quero começar esse vídeo aqui dando expressamente honra e glória ao Espírito Santo de Deus. Porque, gente, o Espírito Santo é incrível, sensacional, maravilhoso, digno de toda a honra e toda a glória. Ele tem toda a sabedoria de Deus e Deus disponibiliza isso pra gente. Ele quer revelar essas coisas pra nós. Então, tudo que você ouvir aqui nesse vídeo de hoje foi algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E é por isso que eu tô tão empolgada, porque, gente, é muito sensacional. Hoje a gente vai falar então sobre a autoestima para a glória de Deus num exemplo bíblico de um homem chamado Moisés. Então, uma dica que eu dou agora para você, depois desse vídeo, tá? Você leia o livro de Êxodo de novo. Vários capítulos legais ali, eu vou te dar uma direcionada aqui para você depois poder acompanhar isso. Mas eu te indico fortemente a você ler isso e você vai ver que você nunca mais vai ver a história de Moisés como antes. Mas para começar então, gente, eu sei que você talvez já tenha ouvido, né, a história de Moisés muitas vezes, que ele foi o responsável por resgatar o povo de Deus lá da escravidão no Egito, atravessar o Mar Vermelho, né, que se abriu, grande história sensacional, e depois ir para o deserto, ficar anos e anos até chegar à Terra Prometida. Bom, mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos para você. A primeira coisa, eu coletei aí, né, do texto bíblico, 3 características que formam aí, o que eu poderia dizer, a identidade de Moisés. A primeira coisa, então, que a gente vê sobre Moisés é que Moisés era adotado. Na verdade, ele era adotado, mas ele sabia muito bem qual era a origem dele. Ele sabia que ele vinha do povo hebreu. A segunda coisa, então, que a gente vai ver sobre a identidade de Moisés é que ele tinha um senso muito forte de justiça. Então, a gente vai ver ali 2 situações, já no comecinho do livro de Êxodo, em que Moisés usa o senso de justiça da forma errada. Tanto é que aconteceu que Moisés, quando viu que o povo hebreu, que ele sabia, né, que ele fazia parte daquele povo, ele viu então um egípcio maltratando os hebreus. E ele vai lá então e decide matar esse egípcio. Portanto, ele tomou uma atitude que não foi nada direcionada por Deus. Ele resolveu fazer do jeito dele. Logo depois, no dia seguinte, acontece outra situação em que ele vê 2 hebreus brigando, né, discutindo. E ele vai lá se meter no meio da conversa, da confusão, e ele pergunta: por que você está ferindo o seu próximo? Por que vocês estão discutindo? E daí um deles, inclusive, questiona e fala assim: quem é você para querer vir aqui ser juiz sobre nós, para querer vir aqui apartar nossa briga, se intrometer na nossa confusão? Quem é você? Terceira característica da identidade de Moisés, que definia quem Moisés era a mansidão. E isso a gente vai ver lá no livro de Números, no capítulo 12, verso 3, que fala que Moisés era um homem muito manso. Na verdade, ele era o homem mais manso que já se viu em toda a terra. Então chega, gente, no momento em que Deus revela o propósito de Moisés. Gente, ó, eu tenho certeza que se você assistiu os outros vídeos aqui do canal, você tá conectando todos os pontos agora, gente, tá ficando maravilhoso. E num belo de um dia, então, ele tá com o seu rebanho e ele vê uma sarça, que é uma planta espinhosa, baixinha, assim, bem típica da região, e essa planta começa, né, a pegar fogo, a sarça ardente, né? Talvez você já tenha ouvido isso daí, essa história bíblica também. E nesse momento, então, Deus se revela para Moisés e fala para ele, né, conta certinho qual era o propósito, né, para que ele veio ao mundo. E é o que a gente vai ver lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 10, em que Deus fala assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Gente, se imagina acontecer isso com você, Deus vir no momento, né, que você está mal esperando, ele vem e fala para você qual é o seu propósito. O Espírito Santo também revela hoje pra gente, né, o nosso propósito, quem nós somos em Deus. Isso é maravilhoso. Mas agora, gente, o negócio começa a ficar mais complicado. E a gente entra, então, no ponto alto, tá? Que é o grande momento aqui desse vídeo, em que a gente vai falar sobre a autoestima de Moisés. Você poderia, de repente, no lugar de Moisés, falar assim: Deus falou pra mim, né, ali, ó, audível, de forma explícita, certinho, qual é o meu propósito. O negócio é juntar as malas, pegar as coisas e ir, né, gente? Porque se Deus falou, tá falado. Mas não foi isso que aconteceu, né, gente? Nós vamos perceber que logo, né, que Deus fala pra ele qual é o propósito, no verso 11, lá do capítulo 3 de Êxodo, Moisés fala o quê? Ele diz exatamente assim:
quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí, gente, começa o diálogo ali, né, entre Deus e Moisés, porque Deus responde: eu serei contigo. Portanto, né, ele está dizendo assim: olha, vai que eu tô com você, e isso basta. Deveria bastar, né, pelo menos. Moisés leva Deus, assim, a ficar irado com ele. E aqui é um ponto muito importante, porque mesmo Deus dizendo, né, claramente o que ele ia fazer, e dizendo que ele estaria com Moisés, Moisés começa a colocar 1000 empecilhos e 1000 desculpas para não executar. Ele não acreditava que ele fosse capaz de executar aquele propósito. E aqui eu quero que você guarde uma coisa muito importante no seu coração. Nós nunca seremos capazes de fazer a obra de Deus na nossa vida, de cumprir o propósito dele, de viver, né, o que Deus desenhou para cada um de nós por nós mesmos. E aqui tem algo que me chamou a atenção, porque Moisés faz um questionamento para Deus que seria muito natural, né, de qualquer um de nós fazer. Então, o primeiro questionamento dele para Deus é falar assim: tá, e quando eu chegar lá, como que esse povo vai acreditar que o Senhor falou comigo e que eu tô encarregado de resgatar esse povo de lá? E Deus vem e responde: você vai dizer que eu sou, né, aquele poderoso, grande, que ele te enviou, tá? E isso vai bastar. E aqui fica outra lição pra gente. Quando Deus nos envia, o que nós falamos tem um efeito diferente do que se fosse dito por nós mesmos. Porque Deus está presente, porque Deus está agindo, porque o Espírito Santo, né, no nosso caso aqui, age através de nós. Moisés, provavelmente, ele se lembrou daquela vez, lá atrás, há anos, quando ele, então, tentou apartar os 2 hebreus. Provavelmente, eu imagino que ele tenha lembrado daquele episódio. E ele pensou assim: de repente vai acontecer a mesma coisa, eu vou chegar para aqueles hebreus, eu vou dizer assim: olha, Deus me mandou aqui para resgatar vocês, né, dessa escravidão. Eles vão dizer assim: quem é você? E aqui tá essa grande diferença, então, né? Quando Deus está no projeto, quando é o Espírito Santo que está agindo, não importa se você acha que racionalmente não faz sentido, porque é o agir de Deus, é o poder dele que age através da nossa vida. A gente é só um instrumento. Mas como você bem sabe, né, gente, Moisés não se convenceu assim tão facilmente, né? Não bastava Deus estar falando com ele, né? Ele estava com dúvidas ainda. Daí mais pra frente você vai ver ali no livro de Êxodo, né, no capítulo 3, que Deus então permite que ele use o cajado, a vara que ele tinha nas mãos, para fazer alguns sinais milagrosos, né, miraculosos. Aí, gente, vem aqui uma questão que é muito, muito, muito relacionado à autoestima de Moisés, tá? Aqui fica muito caracterizado isso. Ele vem e dá para Deus uma outra desculpa, ou vou dizer assim, uma justificativa, né? Porque eu acho que seria, né, algo compreensível, digamos assim, quando ele vem e fala lá no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que falaste ao teu servo. Ou seja, ele não era uma pessoa que tinha habilidade ali para falar em público, para dominar, né, o contexto, enfim, se posicionar. E ele fala assim: sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui tem algumas vertentes, né, alguns questionamentos, mas o que eu acredito, né, que seja o mais factível é que Moisés poderia ter um problema na fala, uma gagueira, alguma dificuldade para falar, para se expressar, né, além de ele não ter eloquência, como ele mesmo falou, e isso atrapalhava a comunicação dele. E daí Deus vem e fala assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, gente, não tem barreira. Nada disso, gente, é empecilho para que Deus te use. Nada. Isso são coisas que, às vezes, o próprio inimigo pode usar na sua vida para trazer esses questionamentos no seu coração e fazer você duvidar, né, de que Deus pode te usar. Então não permita que isso aconteça na sua vida. E ele dá então uma última cartada, ele fala assim: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, né? E daí agora, nesse momento, gente, crucial, Deus se ira. Outro ponto para te chamar a atenção: não permita que a sua forma de se ver seja um empecilho para que Deus use você para a obra dele, para o propósito que ele desenhou para a sua vida. Você tem que ir, obedeça, porque o Senhor é contigo e só isso já basta. Mas por fim, então, diante de toda essa insegurança ali que Moisés tinha, essa baixa autoestima que ele tinha, Deus então fala: lembra do teu irmão Arão? Deus ainda fala. Ele não fala bem, né? Eu sei muito bem que ele fala bem, que ele é uma pessoa desenvolta e tal, então
Você vai pegar o seu irmão e vocês dois vão falar lá pro povo, vão falar para Faraó. Eu vou te dizer as coisas e você vai falar para Arão e ele vai então comunicar ao povo, vai falar para o Faraó. Então, diante das inseguranças ainda, né, apesar de Deus ter se irado com a postura de Moisés, Deus ainda tem misericórdia dele e dá mais aí uma assistência, né? Além lá do cajado, né, para fazer os milagres, os sinais, Deus ainda provê essa outra assistência para que ele se sentisse um pouco mais seguro. Se você sente insegurança, não tenha medo de falar isso para o Senhor, né? Você pode abrir o seu coração para ele. E ele vai te dar as ferramentas para que você possa, então, cumprir o seu propósito. Quando eu terminei de ler esse diálogo intenso aí entre Moisés e Deus, uma coisa veio, né, no meu coração. Talvez venha no seu coração também, você tenha pensado aí, que é o seguinte: se Arão falava tão bem em público, né, por que Deus escolheu Moisés e não Arão? Bom, se você for lembrar, né, do que aconteceu lá na frente, quando o povo já havia sido resgatado, eles estavam no deserto, Moisés subiu ao monte para estar com o Senhor, ele recebeu lá as tábuas da lei, o povo, né, não sabia o que estava acontecendo e tal, e logo se corromperam, o povo se corrompeu. E você vai se recordar que Arão é a pessoa que cede ao desejo do povo. Quando eles questionam Arão, né, se Moisés sumiu, o que tinha acontecido, se Deus foi embora, e eles falam assim, bom, a gente quer um Deus então para nós, a gente, né, quer fazer um Deus para que a gente possa idolatrar, enfim. E ele então cede à vontade do povo e fala, beleza, vamos pegar todo o ouro aí, a gente derrete e faz um bezerro de ouro. Portanto, isso aqui é outra coisa sensacional, gente, nessa história. Deus não está à procura de talentos, ele está à procura de corações. Não adianta nada Arão ser um suprassumo em falar em público, em eloquência e tudo mais, se o coração dele não estava alinhado, não estava dedicado a Deus, não era fiel ao Senhor naquele propósito. A partir desse momento, então, nós sabemos que Moisés vai até o Egito, encontra o irmão dele, Arão, e lá eles começam aquela saga, né, de ir falar com o faraó para que ele libertasse o povo. Nesse contexto todo, isso é importante que você leia depois, tá? Porque são vários detalhes. Mas o que eu consegui traçar, né, de características ali de Moisés? Você vai perceber no começo que Moisés estava muito inseguro. Então lá no comecinho, logo que Moisés chega, tudo era assim. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, Arão falava para o povo. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, Arão falava para o faraó. Tudo ele dependia de alguém. Só que nesse processo, quando Moisés começou a perceber que o negócio era para valer, que era sério, que Deus estava ali junto mesmo, né, mandando aquelas pragas, Moisés começa a ganhar confiança. Gente, isso aqui é maravilhoso. Nós vemos então que ele passa a não depender mais de Arão para falar para Moisés. E chega um momento, gente, mais para frente, que Moisés já chega ali, ó, peitando o faraó, mas não por ele mesmo, tá? Muito importante que fique claro isso na sua mente. Ele entendeu que ele tinha ali Deus com ele. Tudo era para a honra e glória de Deus. Ele entendia que ele era servo do Senhor. A autoestima dele foi construída sobre o poder de Deus, a graça de Deus. Se hoje a tua autoestima é baixa e você quer viver, né, o plano de Deus para sua vida, você quer viver o propósito que ele desenhou para sua vida, saiba que não depende de você. Não espere você estar pronto para viver o propósito de Deus para sua vida. Porque tem muitas coisas que Deus vai aprimorar, que Deus vai lapidar ao longo do caminho. Então eu volto a dizer, como eu falei antes, o que Deus mais quer não é alguém com talentos, com capacidades, com um monte de coisas. Deus quer um coração fiel a Ele, fiel ao propósito, fiel ao Senhor. É isso que Deus está buscando. E o resultado, então, de tudo isso, gente, é que lá no final, né, nós vemos, então, que naquele processo todo nasceu um líder que Deus estabeleceu. E isso é sensacional nessa história. Então, assim, né, tem muita informação aí que eu trouxe para você, mas eu quero que você guarde essas coisas no seu coração, tá? Leia depois, foca aí na questão do propósito, foca na questão da identidade de Moisés e foca principalmente nessa autoestima que é para a glória de Deus. Ai, gente, que demais, olha, demais. Eu nunca tinha lido a história de Moisés desse jeito como eu li. Se dedica, porque tem muita coisa legal aqui que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida, tá bom? Então, ó, um mega beijo para você, desejo que Deus te abençoe, que você possa ser fortalecido com esse vídeo aqui de alguma forma.
Se foi uma bênção na sua vida, deixa nos comentários para eu saber. Eu amo de todo o meu coração quando a gente tem essa interação aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, porque vai ter aí, próximo vídeo eu acredito, nós vamos falar sobre uma mulher e como que ela teve uma autoestima para a glória de Deus. Eu te espero então nesse próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.